tema, temos uma atividade muito top, onde você descobrirá se aprendeu a lição. O que devemos fazer com as pessoas da família de Deus? Cuidar uns dos outros. E para ficar ainda mais legal, na parte final do seu livro tem adesivos com o versículo da lição. Aproveite o seu dia conhecendo mais a palavra de Deus. Tenha sempre com você o seu livro A Criança Faz Parte da Família de Deus. Bom, irmãos, o Videira News vai ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês uma semana cheia da alegria e do favor do Senhor. Até o próximo domingo. Alô. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Que o favor seja superabundante sobre você nesses dias. Seu coração seja confirmado pela palavra do Evangelho da Graça. Que você seja alimentado pelo amor do Senhor sobre a sua vida. Amém? Você não está aqui por acaso. O Espírito Santo trouxe você aqui hoje para edificar a sua vida, amém? Eu sei que do seu ponto de vista, às vezes você pode pensar que foi você mesmo que decidiu, você que escolheu, até planejou estar aqui hoje, mas essa é só a sua percepção natural. A realidade do Espírito é muito superior. Deus já tinha planejado que você estivesse aqui. Então essa reunião não vai ser mais uma reunião, mas vai ser um momento em que a sua vida vai ser tocada e você vai receber mais graça e glória, amém? Muito importante perceber a mão de Deus nos guiando nas pequenas coisas, e às vezes é justamente por não ter essa percepção. Por exemplo, percebi que o som do microfone mudou, é uma percepção errada que eu tive? Ok. Talvez mudou só para mim aqui, né? Às vezes a gente não tem a percepção do Senhor agindo, e Deus está agindo, o Senhor está movendo, e Deus age às vezes por detrás das cortinas. Eu estava meditando esses dias na vida de Jacó. Jacó sofreu muita coisa. Uma das coisas mais difíceis que ele teve que passar foi a perda de José, perda do ponto de vista dele, porque José de fato não tinha morrido, mas ele achou que tinha morrido. E a Bíblia fala que chegou um momento que, para piorar a situação, veio fome. Aí eu fico pensando Jacó, não é? Passando por toda aquela dificuldade, e alguém chega para ele e diz: lá no Egito tem pão. E eu fiquei pensando, muitos irmãos às vezes têm uma percepção equivocada, né? Jacó talvez poderia dizer: poxa vida, eu que estou buscando a Deus, eu que sou parceiro de aliança, estou aqui enfrentando a fome e tem pão no Egito. Que coisa terrível. Às vezes as pessoas têm essa percepção também, né, equivocada, né, de que Deus está fazendo em outro lugar, na vida de outro, e não está fazendo na dele. Mas Jacó não sabia de toda a história. O que ele não sabia é que Deus continuava sendo o Deus da aliança com ele, e por causa de um filho dele, é que tinha pão no Egito. Mas Jacó não sabia, não é? Mas depois José manda buscá-lo. Então presta atenção, tem muita coisa que você não sabe, mas Deus está trabalhando para abençoar você. Você não conhece. Jacó não sabia nada que estava acontecendo, nada. E, no entanto, Deus estava movendo assim muito, Deus estava trabalhando muito, né? Com José, toda aquela situação. Ele é levantado no Egito, primeiro-ministro, e agora, na verdade, o mundo inteiro ia ser salvo por causa de Jacó. E Jacó nem sabia disso. Então eu vou dizer para você, às vezes você não está sabendo, você não está vendo, mas Deus já está movendo há muito tempo. Deus já está trabalhando as suas circunstâncias há muito tempo. Está me ouvindo? Não é que Ele vai começar a fazer quando você orar, não. Não é que Ele vai começar ainda a mover e você está pensando que nada está acontecendo. Não, já está acontecendo. Está me ouvindo? Deus já está preparando santas conexões,
amizades, né, contatos, encontros, oportunidades, entendeu? Deus já está providenciando tudo isso e vai apenas chegar no momento em que tudo vai ser esclarecido. E você vai então poder dizer: olha aí, o Senhor estava fazendo e eu não sabia. Então, o que temos que fazer em tempos assim? Descansa, descansa na promessa de Deus. O Senhor tem cuidado de você. Porque você merece? Não, porque você é filho. Então descanse como filho na bondade dele. Mas é muito importante que você saiba que ele está movendo. Amém? E às vezes o Senhor te dá sinais. A Bíblia fala um dia que Gideão, Deus tinha chamado ele para lutar contra o exército dos midianitas, que diz a Bíblia, era tanto soldado que enchia o vale todo como areia, né, no mar. Então era muita gente. E Gideão só tinha 300 com ele. E Deus então permitiu que Gideão fosse para poder espiar lá no meio dos soldados midianitas. E a Bíblia fala que Gideão então chegou, né, de noite ali na surdina e ficou ouvindo eles ali conversando, provavelmente ali no meio, né, de uma fogueira, não sei, e um falando para o outro de um sonho que tinha tido, entendeu? Um falando para o outro do sonho que tinha tido, e Gideão, quando ouviu aquele sonho, falou: Deus está movendo, Deus já está fazendo. Pode ser que Deus falou com você num sonho hoje, e você não atribuiu valor a esse sonho, mas é Deus te avisando: eu estou movendo. Pode ser que alguém hoje veio te cumprimentar, e do nada ele resolveu te falar algo, né? Te falar uma palavra, e você fica pensando que foi só aquele irmão. Não, era Deus querendo te passar uma mensagem: eu estou movendo na sua vida, eu estou agindo. Tenha paciência, creia, continue, persevere. Quantos dizem amém? O que nós não podemos ser é indiferentes, né? Esses tempos atrás, estava ouvindo um irmãozinho, ele veio me contar. Tem irmãos que sempre gostam de me contar piada, né? Mas essa, eu ri dessa piada, espero que você também, por educação, ria. Mas ele dizendo que tinha um irmão que estava no estacionamento do shopping, querendo muito uma vaga, e não tinha vaga nenhuma. Aí ele orou e falou: Deus, se o Senhor me der uma vaga, eu prometo, todo domingo eu vou no culto. Na hora que ele acabou de orar, justamente o carro que estava na frente dele resolveu sair. Aí ele falou: Deus, pode deixar, já apareceu a vaga. Você sabe que tem irmãos que é assim, na hora que Deus faz o milagre, ele fala: Senhor, pode deixar, já está resolvido aqui, guarda o crédito para outra bênção. Entendeu? Porque você não sabe que a resposta de Deus foi rápida, movendo na sua vida. Então, você pode me contar piada, que eu sou abençoado com piada. Ok, hoje, por que eu estou falando tudo isso mesmo? Porque Deus é bom e ama você, aleluia. Hoje eu não vou responder pergunta, eu vou ler 2 ou 3 testemunhos que me enviaram. Quantos querem ouvir alguns testemunhos? Pastor, um irmão novo em nossa igreja, cerca de 1 ano e meio, vindo de muitos anos servindo em uma igreja pentecostal, foi impactado pela mensagem da graça e se abriu para receber. Ultimamente, a mensagem sobre reinar em vida explodiu no coração dele. Na última semana, uma moça vizinha dele, de 16 anos de idade, se enforcou. A avó começou a gritar, e ele foi lá ver, e já encontrou a moça morta. E também muitos vizinhos vieram para ver o que tinha acontecido. E quando eles chegaram, sentiram o cheiro da morte no ar. O irmão foi tomado de uma ousadia impressionante, e ele se lembrou da palavra que ele pode sim reinar em vida, e aquilo aqueceu no seu coração. E ele então começou a orar, ministrando fôlego de vida e repreendendo o espírito de morte na vida da moça. E a moça voltou a respirar. No início, a respiração era lenta. Então, poderoso isso.
Então eles começaram a fazer uma espécie de massagem respiratória enquanto esperavam o resgate chegar, o que demorou cerca de 20 minutos. Mas quando eles chegaram, a moça já estava bem melhor. Eles levaram a moça, mas ela agora recebeu alta do hospital. Então, Romanos 5,17 diz, vamos ler Romanos 5,17? É a palavra que queimou no coração do irmão. Ele tem ouvido, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais. Eu amo essa expressão, muito mais. Presta atenção, por causa do pecado de um. Pecado de quem, irmãos? Adão. O pecado de Adão teve um poder enorme, porque espalhou a morte para todos os homens. Você tem noção do poder do pecado? Desse único ato pecaminoso, que espalhou a morte para toda a humanidade que veio depois. Um único ato teve um poder muito grande, mas o texto diz, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, se um único ato pecaminoso de um homem, que nem foi um ato imoral, indecente, não, foi só comer uma fruta, só. Se esse ato de desobediência teve um poder tão grande, imagina o ato de obediência de Cristo. Se o pecado de Adão teve poder de chegar até você, o Senhor está dizendo muito mais. A justiça de Cristo vai ter poder na sua vida agora. Por quê? Os que recebem duas coisas, quais são elas, meus irmãos? A abundância da graça e o que mais? Quantos receberam a abundância da graça aqui? Só recebe a abundância da graça quem sabe que foi muito perdoado. Quem acha que foi pouco perdoado, recebeu um pouquinho de graça só. Mas se você crê que foi muito perdoado, então você recebeu muita graça. E quem recebe muita graça, esse muito ama também, disse Jesus. Então presta atenção, você vai reinar em vida primeiro, porque recebeu graça. E não foi pouca, foi muita. A segunda coisa, nós recebemos também o que, meus irmãos? Fala mais alto, o quê? Dom da justiça. Isso aqui é a justiça que você pratica, ou é o dom da justiça? O que é o dom? É igual tem dom de línguas, dom de profecia, tem o dom da justiça. Sabe o que significa isso? Deus pegou algo que você não tinha e nunca poderia ter e deu para você. É chamado de dom, presente. Entendeu? A justiça que você tem hoje, que te qualifica a ser salvo. Porque só justos entram no céu. Pecadores não vão entrar lá. Só justos entram no céu. Aí você fala, pastor, eu ainda peco. Eu tenho certeza disso. Mas você não é pecador mais. Porque você recebeu o dom da justiça. Você agora é justo. Quantos creem nisso? É por isso que esse irmão teve ousadia para fazer essa oração. Entende? Quando você acha que a sua justiça é resultado da sua obediência, qual que é a sua atitude na hora da luta? Puxa vida, eu devia ter orado ontem. Puxa vida, eu não devia ter brigado com o vizinho, não devia ter cometido aquele pecado. Porque se eu tivesse permanecido fiel, agora eu ia orar e Deus ia fazer. É assim ou não é, meus irmãos? A gente está sempre com medo do desafio. Por que você tem medo? Porque você não entendeu ainda a graça e nem entendeu que a justiça é um dom. Você acha que é você mesmo que é justo. Aí você não tem fé para expulsar demônio, você não tem fé para orar pelos problemas, pelas circunstâncias, nem tem fé para fazer a oração que esse irmão teve. Ele chegou na casa da vizinha e ela estava pendurada com uma corda no pescoço. Nessa hora, uma pessoa que confia na própria justiça, imediatamente ia fazer o quê?
Gente, será que eu estou qualificado para fazer isso aqui? Eu tinha que ligar para o pastor Luiz agora, ele que tinha que vir aqui orar aqui. Entendeu? Esse acha que é a justiça do homem. Mas esse irmão, 1 ano e meio só na videira, ele já entendeu. Eu sou justo e minha justiça é Cristo. Quando eu oro, é como se Cristo estivesse orando. Quando eu chego, é Deus que está chegando. E isso foi aquecendo no coração dele. O que ele fez? Foi lá e confrontou o espírito da morte. O que levou esse irmão a ter tanta ousadia? Será que é porque ele é melhor do que os outros? Mais santo do que os demais? Não, é só porque ele levou a sério o que Deus diz. Deus diz que ele tem o dom da justiça. Então é isso que ele tem. E ele foi nessa fé. Entende? É por isso que milagres podem acontecer. É por isso que essa mensagem é muito perigosa para o inferno. Por isso que o diabo quer manter as pessoas na ignorância. Porque imagina se todo crente entende e vive assim. Entende? Quanta ousadia ele não vai ter para orar. Quanta ousadia para crer no milagre, no impossível. Porque não é ele. Entendeu? Porque o diabo sempre vai te acusar mostrando os seus erros. Todos nós os temos. Todos nós temos limites e falhas. E às vezes pecamos deliberadamente. Mas o dom da justiça permanece em nós. Quando você crê e se relaciona assim, o poder de Deus se manifesta. E aí quando se manifesta, você sabe, tem nada a ver comigo. Não, tudo a ver com Cristo. É tudo por causa dele. Por isso, muito mais, eu vou reinar em vida hoje. Se a morte reinou até agora, agora chegou a vez da justiça reinar. Porque a graça reina pela justiça. Não é assim que diz o verso 21? Põe no verso 21 para mim. Romanos 5, 21. Olha o que diz. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, o pecado reinou pela morte, o salário do pecado é a morte. Onde há pecado, onde havia pecado, sempre ia se manifestar morte. Mas agora, nós chegamos em Cristo. Estamos desfrutando de algo maior e superior. Por isso nós dizemos que agora, Paulo está dizendo, a graça reina pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga, a graça reina pela justiça. Então, você quer ter mais graça na sua vida? Você quer reinar em vida? Então, esse texto aqui nos explica que a graça reina pela justiça. Qual justiça que é essa aqui, querido? Justiça de Deus em Cristo. Essa justiça aqui é o seu bom comportamento? É a sua obediência aos mandamentos? Os irmãos estão comigo? Estou sozinho aqui? Eu preciso interagir. Se eu não interagir, daqui a pouco eu desço e vou embora. Eu estou tendo uma luta com esse negócio de internet, você não tem noção. Porque eu fico falando para o tempo, para a câmera. Não tem ninguém para eu conversar. Então eu tenho que exercitar muita fé na frente da câmera. Que o Senhor tenha misericórdia. Então eu louvo a Deus pela sua vida, e quando estou com você, eu não preciso te exercitar muita fé. Estou te vendo. Uma vez que a gente vê, não precisa de mais fé. Olha para cá. A graça é que reina. Porque tudo é pela graça. Está me ouvindo? Tudo é pelo favor imerecido. Tudo. Então, tudo é pela graça. A graça é que reina. Mas como a graça reina? Só pela justiça. Então, não tem esse negócio de dizer, eu creio que estou na graça, mas eu ainda sou tão pecador. Não, aí não é graça. A graça não se manifesta. Porque a graça só reina se você crê na justiça. Senão a graça não reina. Então, quem ainda não entendeu a justiça da fé, não desfruta de favor ainda. A graça não reina na vida dele. Porque ele está o tempo inteiro tentando obedecer, fazer, para quem sabe ter favor. Não é assim que funciona.
A graça só reina pela justiça, mas não é a sua justiça própria, é a justiça de Cristo que foi colocada em você. Por isso que a justiça da fé é o centro do Evangelho, é o centro da mensagem. Você tem que entender, você hoje é justo. Agora você pode pegar todas as promessas lá do Velho Testamento para o justo, né? Eu fiz isso um dia numa viagem, eu estava no avião. Eu peguei todos os versículos de Provérbios e confessei um por um que tem promessa para o justo. Depois eu sentei de novo e peguei de Salmos, todos os versículos de Salmos que é para o justo. Me apropriei de todos eles e tem promessas extraordinárias que muitos crentes não se apropriam porque eles dizem: ainda não sou justo como deveria. Não, você não é e nunca vai ser. Porque se você pudesse ser, não precisava de Jesus ter vindo. Jesus veio porque você não pode ser. E eu falei que ia ler um testemunho, né? Vamos lá. Vou ler. Mais um testemunho. Pastor, a graça e a paz. Eu vim de uma religião muito legalista. Aos 17 anos me desviei. Meu irmão conheceu a videira ouvindo a rádio. E começou a vir. Ele entendeu a graça. E começou a orar por mim. Eu, meio que sem querer, também vim. E aceitei. Comecei a participar das células e dos cultos. Estava tudo bem. Mas eu era tão pecador que eu tinha medo de Deus. Tinha medo de ir no culto da igreja. Até que descobri um tumor em mim. Com um mês, mais ou menos, minha mãe, minha filha e minha funcionária, que era o meu braço direito, todas nós estávamos com tumores malignos. De uma vez, uau! Entrei em desespero, pensando que eram os meus muitos pecados. Vim nos cultos e a palavra da graça foi a minha libertação. Quando o Senhor me revelou a graça e a justiça de Cristo, esse foi um momento que foi um divisor de águas, aleluia. Fui tirando todo o fardo de culpa de sobre mim. Cada pregação do Senhor, pastor, era um alívio na minha alma. Foi tão interessante que durante o tratamento delas, toda a palavra falava diretamente comigo. Eu saía tão renovada do culto para passar esse tempo de deserto e luta na minha vida. Infelizmente, a minha mãe faleceu. Mas eu creio que foi a vontade de Deus. Chegou o tempo dela. Porque não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for vontade de Deus. Mas a minha filha e a minha funcionária e eu também fomos todas curadas para a glória de Deus. Entendi que sou amada, que tenho poder e autoridade contra o inimigo, e Deus luta as minhas guerras. Hoje, sirvo a Deus com muita alegria, porque eu sei que não tem nada a ver comigo, e sim com Cristo. Eu achei e acho que alguém fez feitiço contra mim, porque ouvindo suas pregações, você disse que se eu tivesse 2 ou mais pessoas doentes no mesmo tempo, então tinha algo maligno. Mas me posicionei em oração, porque entendi que eu tinha autoridade sobre principados e potestades, e que a palavra de Deus era verdade, e que pelas suas pisaduras Ele levou todas as minhas doenças e maldições. Louva a Deus pela sua vida e pelo dom que Deus lhe confiou. Aleluia, que o Senhor continue te abençoando. Mais um. Olá, pastor. Hoje, ouvindo uma palavra sobre o selo de Deus sobre nós, lembrei de uma experiência que eu tive e queria compartilhar. No passado, me apaixonei por um rapaz e decidi namorar com ele. Mas ele não era cristão. Por causa disso, acabei me afastando do convívio com o corpo de Cristo. É muito ruim quando isso acontece. Um tempo depois do namoro, eu fui em um evento na casa da família dele. E ele me apresentou a um senhor. Quando aquele homem olhou para mim, virou para o meu namorado e disse: ela não.
Cuidado com ela. Ela pode te afastar de mim, da nossa aliança. Pastor, fiquei chocada. Ficou um clima super pesado. No final da festa, perguntei a ele quem era aquele homem e o que significava o que ele disse. Então descobri que ele era bruxo. E aquele homem era um mentor, tipo de um guru. E fiquei mais chocada ainda. Mas o mais incrível foi que isso me fez ver que eu pertencia a Cristo. Tive força para terminar o namoro. O Senhor mudou meu coração de uma maneira miraculosa. A paixão que me dominava sumiu. Clamei ao Senhor. Eu lembro que orei: Senhor, eu não consigo viver sem Ele, me ajuda. E o Senhor me ajudou. Mudou completamente o meu coração. A partir de então, nunca mais me afastei do Senhor e do convívio dos irmãos da igreja. Eu percebi que eu era marcada. Eu tinha uma marca. E isso fez toda a diferença na minha vida. Eu estava vivendo debaixo de desobediência, mas o mundo espiritual sabia que mesmo assim eu era de Cristo. Foi muito forte. Não tinha muito entendimento bíblico naquela hora, mas agora, ouvindo o ensino que o Senhor tem trazido, o Espírito testificou no meu coração. Eu fui marcada, não perdi a minha marca e nunca, jamais vou perdê-la. Aleluia. Então veja, o testemunho dessa irmã é algo realmente poderoso. E eu já ouvi outras pessoas, aqui mesmo na videira, contando o mesmo testemunho em circunstâncias diferentes. Eu me lembro um dia, uma irmã, e ela veio, se converteu, foi ao encontro, e foi batizada, mas era nova convertida. E ela conta que, por causa de uma doença de um irmão, o irmão, mas a mãe, lá em, esqueci o nome da cidade agora, eu esqueci o nome, mas aí lá tinha um pai de santo, que fazia tipo uma cirurgia espiritual. E aí, quando ela chegou com o irmão, isso ela mesma testemunhando para mim, e ela falou: pastor, quando eu cheguei lá, na hora que o médium incorporou, ele virou para mim e disse: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Se você não for embora, nada vai acontecer. E os médios conversando com a nova convertida. E ela tentou conversar. E ela falou, não, eu vim aqui por causa do meu irmão, eu não quero atrapalhar nada. E ela estava negociando ainda. Não quero atrapalhar nada, se for assim eu vou embora. E a entidade, no médium, falou: não, você não é daqui. Volta para o seu lugar. Você sabe, você não vê, mas você já está marcado. Eu sei que muitos irmãos têm muito medo da marca da besta, ok? Você não precisa ter medo de marca de coisa nenhuma, porque uma vez que você já está marcado, a marca não pode ser removida mais, e o diabo não pode mais marcar você, porque tem um dono, é a marca do dono, entende? Não é algo natural. Nós não vemos, eu não vejo, você não vê, mas preste atenção, o diabo vê, o inimigo vê, ele sabe que você é marcado. Por isso, o único poder que o diabo pode ter na sua vida é o poder que você dá para ele. Não, pastor, eu não quero dar poder para o diabo. Qual que é o poder que você dá para ele? Acreditar nas mentiras que ele fala. Entendeu? O diabo sabe que você está marcado, mas ele fica tentando te convencer: não, você é um fracasso, se você fracassar mais, Deus desiste de você, e você passa a acreditar naquela mentira, aí ele ganha espaço na sua vida, entende? Mas ele não tem mais poder na sua vida, não dê poder para ele, não deis lugar ao diabo, diz a Bíblia. Como é que dá lugar ao diabo? Duvidando da palavra. Então, fica firme na nova identidade que você tem em Cristo. Eu sou filho, eu sou ungido e eu sou marcado. Eu tenho um selo de Deus na minha fronte. Eu não vejo, mas quando o Senhor voltar nas nuvens, se porventura eu estiver por aqui ainda, os anjos vão vir e vão me buscar. Por quê? Porque eles vão me conhecer pela marca. Então eu não sou conhecido no mundo espiritual pelas minhas obras,
pelo que eu faço. Eu sou conhecido no mundo espiritual pela marca que eu recebi. Quantos dizem amém? Mas o diabo quer te convencer que você é conhecido pelo tanto que você é bom, pelo tanto que você faz. Não tem nada a ver conosco, tudo a ver com Cristo. Aleluia. Vou ler mais um. A graça e a paz, pastor. Quero contar um testemunho que aconteceu na minha família. Minha irmã começou com uma dor de lado e começou a perder peso, amarelar os olhos e coçar todo o corpo. Coçava tanto que ela ficou com o corpo todo inchado e nem conseguia dormir direito. Ela e o esposo, correndo com ela aos médicos, fomos em vários, para tentar descobrir o que ela tinha, e sempre orando ao Senhor. Primeiro se suspeitou que fosse um problema de vesícula, pois fez uma ultrassom do abdômen e constatou-se pedra na vesícula. E eles achavam que seria alguma pedra que estaria na saída, e por isso mesmo interrompendo a bile de fluir. Mas ela fez a cirurgia, removeu a vesícula, e não era esse o problema. A bile, mas eles fizeram a cirurgia e coletaram um pedaço do fígado para fazer biópsia, e na biópsia se constatou colangite esclerosante, que é uma doença autoimune e crônica, que só se cura através do transplante de fígado, e ela era da videira, e ela ouve todas as pregações, todos os dias, e ela começou a declarar todo dia, que ela era curada, porque Jesus já levou na cruz toda a enfermidade. Durante esses 2 últimos meses, ela e nós como família, declaramos todos os dias que essa enfermidade não pertencia a ela, e que Jesus já tinha levado na cruz do Calvário. Sexta-feira, ela pegou os novos exames que fez, e os exames constataram que ela está completamente curada. Para quem precisava fazer um transplante de fígado, ela já não coça mais, já está ganhando peso e já não está mais amarela. Até a médica ficou aterrada. Aterrada, eu gostei disso. Esse é o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Nunca duvide da bondade de Deus. O inimigo quer que você duvide, mas o Senhor tem cuidado de nós. Deixa eu orar por você. Eu não sei que luta você está passando. Eu nem preciso de saber. O único que precisa saber e já sabe é o seu pai. Você não está esquecido, largado num canto qualquer. Não. Você é filho. Está me ouvindo? Filho. Deus trata com você constantemente. Não é que Ele trata de vez em quando, e a maior parte do tempo Ele fica longe te observando. Não, não. Ele não te deixa um segundo. Nosso Deus pode fazer isso, porque Ele é Deus. Às vezes pensamos que Ele está envolvido só nas grandes questões do planeta. Eu até acho que nisso aí Deus nem está envolvido, mas Ele está envolvido nas suas questões. Porque você sabe, não importa o que seja, as questões dos nossos filhos são prioridade para nós. São as coisas mais importantes que existem na nossa vida. Com Deus é a mesma coisa. Então feche seus olhos por um instante. Eu quero orar por você. Fala para o Senhor qual tem sido a sua aflição, a sua luta nesses dias. Pai, eu oro nessa hora. Ó Deus, que o teu milagre se manifeste na vida dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Nós cremos que a graça reina pela justiça. Nós já recebemos o dom da justiça. Por isso, a graça, o favor é derramado sobre nós agora. Por isso clamamos, ó Deus, haja cura, haja mudança, haja portas abertas, haja transformação, para que o teu nome seja cada dia mais glorificado no meio da tua casa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu gostaria de compartilhar algo que na verdade é uma questão que me é feita constantemente. Uma pergunta que as pessoas fazem todo o tempo.
E elas perguntam: pastor, você fala que nós somos libertos da lei. Isso significa que agora, no Novo Testamento, não existem mais mandamentos? Porque Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então o Senhor Jesus disse que tem mandamentos, e que devemos guardar esses mandamentos. Então, por que insistentemente se diz que fomos libertos da lei? Bom, antes de mais nada, eu quero que você entenda que nunca foi plano de Deus que o homem vivesse na lei, nunca. O projeto de Deus sempre foi que o homem desfrutasse de graça. Você sabe, a nova aliança, ela é uma continuação da aliança de Deus com Abraão. Entendeu? Gálatas diz que nós somos hoje filhos de Abraão. Então, nós somos justificados do mesmo jeito que Abraão foi. Lá em Gênesis 15, verso 6, diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão não foi declarado justo porque ele obedeceu os mandamentos. Ele foi declarado justo apenas porque creu. Hoje no Novo Testamento, você recebe o dom da justiça apenas porque você crê. Não é resultado da obediência ao mandamento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe, Abraão foi chamado amigo de Deus. Lá em Tiago 2,23, a palavra de Deus diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Mas ele não foi chamado amigo de Deus porque fez algo. Ele foi chamado amigo de Deus simplesmente porque creu. Crer é simplesmente levar a sério o que Deus diz, tomar como um fato aquilo que Deus fala a nosso próprio respeito. E foi isso que Abraão fez. Que tem gente que pensa: como é que eu vou andar com Deus se eu não ficar pensando nos mandamentos? Você sabe, a lei foi dada 400 anos depois de Abraão. Não é pouco tempo, é 400 anos. E no entanto, Abraão teve um nível de obediência tão elevado que religioso nenhum legalista consegue ter. A Bíblia fala que Abraão chegou ao ponto de estar disposto a sacrificar o próprio filho por amor a Deus. A lei não leva o homem a esse nível. Só a graça pode levar alguém nesse nível. É só alguém que experimentou muita graça, muito amor, muita bondade, é que não nega nada para o Senhor. Entende? Somente esses. Os outros vão negar. Qualquer um que vive com base no merecimento da lei, vai negar. Nega dízimo, nega oferta, nega ajudar na igreja. E se Deus pedir o filho para ele, ele não vai dar. Ele não vai dar. Por quê? Porque a lei não nos dá força para obedecer. A lei não foi dada para isso. A única coisa que te dá força para obedecer é entender o quanto você é amado. Quando você entende que é amado, você espontaneamente obedece. Filhos que sabem e sentem que são amados se tornam os melhores filhos. E somente alguém que é muito amado se dispõe a fazer sacrifícios por amor do seu pai. Então, é preciso vir toda semana para entender o quanto você é amado. Ah, pastor, mas se é assim então, essa é a pergunta que sempre fazem. Se é assim então, para que tem lei? Por que a lei foi dada? Então, a Bíblia fala que a lei foi dada. Vamos ler 2 versículos. Vamos ler primeiro Romanos 3:20. Olha o que diz, Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de quê? Aqui está dizendo para que a lei foi dada. Olha, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei foi dada para mostrar para o homem que ele é pecador. Antes o homem não sabia. A lei veio para mostrar. Entendeu? O homem já era pecador antes da lei. Só que ele não sabia. Para que ele ficasse sabendo,
Deus transformou o pecado dele numa transgressão. Onde não há lei, não há transgressão, mas existe pecado. Deus sabe, porque o pecado é contra Deus. O problema somos nós é que não sabíamos. E estamos voltando de novo a esse tempo, em que as pessoas fazem as coisas e dizem que não é pecado. As pessoas lá fora estão o tempo inteiro lutando contra o pecado, dizendo que não existe pecado, que pecado é uma invenção, uma construção social, né, de classes opressoras, para manter as pessoas dentro, né, de um curral, entende? Mas é mentira. O pecado não é invenção, o pecado é uma realidade, ele existe, entende? Qualquer um que nega o pecado, também está negando a vinda do Senhor Jesus. Qualquer um que nega o pecado, está dizendo então, que ele morreu na cruz em vão, inutilmente. Qualquer um que nega o pecado, portanto, está blasfemando, de uma maneira ou de outra, contra a obra de Cristo, ok? Por isso, João diz, nunca diga que não tem pecado, porque todo que diz que não tem pecado é mentiroso, e faz Deus também mentiroso, porque é Deus quem diz que há pecado. Mas a lei foi dada para mostrar. Como é que a lei mostra? É muito simples. Vamos imaginar que todos nós vivêssemos nos arrastando. Ninguém andava, ok? Ninguém conseguia andar, todo mundo se arrasta. Mas nunca ninguém tinha dito para a gente andar. Então, para nós nos arrastar é algo normal. Um dia, Deus levanta Moisés, leva ele lá no monte e fala, Moisés, leva para o povo o mandamento. E o primeiro é esse, não arrastarás mais. E a partir daquele dia, então, Deus estava dizendo para nós que arrastar era pecado. Só que nós não conseguimos. Entendeu? A partir daquele momento tinha uma lei proibindo de arrastar. E aí cada um tentou de uma maneira ou de outra se segurar numa muleta, num andador, numa cadeira de roda, para tentar não arrastar. Mas ninguém de fato conseguia andar. Então veja bem, Deus já sabia que nós não seríamos capazes de andar. Entendeu? Ele já sabia disso. Nós é que não sabíamos. Deus então vem e dá um mandamento para mostrar a nossa transgressão. Está complicado de entender? Quantos estão entendendo? Por isso a lei é importante. Nunca pense que nós somos contra a lei. E também nunca pense que nós não temos lei. Ok? Nós temos. E a única diferença é que hoje nós cumprimos a lei, não porque é um mandamento, mas porque é a nossa nova natureza. Está me ouvindo? Você não cumpre mais a lei porque é um mandamento. Você sabe, eu não mato porque a lei me proíbe de matar. Eu sei que tem gente que é assim. Olha, se não fosse proibido matar, eu te dava um tiro agora. Tem gente que vive assim. Ele só não faz porque a lei proíbe. Então, para que existe lei? Para segurar os marginais. Porque senão o mundo seria inabitável. Mas você sabe por que eu não mato? Não é porque a lei proíbe. É porque dentro de mim tem uma nova natureza, que não aceita esse tipo de coisa. Entende? Eu não roubo, não é porque tem uma lei que vai me punir. Tem muito ladrão por aí que só não rouba com medo de ser pego. Entendeu? Para esses a lei funciona. Mas eu não preciso mais da lei. Por quê? Porque eu tenho um pai muito rico. Eu não preciso de roubar. Quando eu preciso de algo, eu falo com ele. E ele me dá generosamente. Quem sabe que é filho, não precisa de roubar de ninguém. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, por isso que a lei passou. Aí alguém vai dizer, pastor, aliás, deixa eu dizer algo para você. Eu falei isso aqui esse dia, vou repetir e é verdade. Se Deus quisesse realmente que o homem vivesse pela lei, Deus seria de fato um Deus cruel. Entende? Seria crueldade. Por quê? Porque a lei vai contra a natureza caída do homem. Entende? É como se Deus tivesse dito para os cachorros, a partir de hoje é proibido latir, você tem que miar. E o cachorro vai se esforçar, mas tem algo dentro dele que o impulsiona a latir. Mas latir agora é errado, eu tenho que miar. Quase entende o que eu estou dizendo? Então, exigir que um cachorro mie é crueldade. Exigir que um ímpio honre pai e mãe, ame a Deus,
ame ao próximo, não adultere, não roube, não cobice. É crueldade exigir isso dele, porque a natureza dele é para fazer isso. O que ele quer é isso, entendeu? Então Deus não deu a lei por um tipo de crueldade, é só para a pessoa poder clamar por um Salvador. Ela poder dizer: Deus, não tem jeito, eu não consigo viver isso. Esse padrão está além da minha força. Aí Deus vem então e ouve a sua oração e envia Cristo. E esse é o Evangelho. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Aleluia. Então a lei não é para você. Não é mais. Mas pastor, você não respondeu ainda. A lei tudo bem, não é para mim. Mas tem mandamentos hoje, na época da graça? Qual que é a resposta? Sim. Vamos ler na Bíblia? 1 João 3, 21. 1 João 3, 21. Diz assim a palavra de Deus: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos. Por que que recebemos? Aí João explica: porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Para aí. Qual que é o problema de você às vezes ficar lendo o versículo isolado? Se você já é um conhecedor da Bíblia, não é um problema. Mas se você está agora tomando contato com a Bíblia, ler versículos isolados pode às vezes te dar uma informação pela metade. Se nós lermos esse versículo aqui sozinho, qual que é a conclusão que nós chegamos? O pastor Luiz está ensinando errado. Está ensinando errado. Aqui João está dizendo claramente que para Deus ouvir a minha oração, eu tenho que guardar os mandamentos dele. Não está escrito aqui? Olha aí. E aquilo que pedimos dele, nós recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos o que lhe é agradável. O que lhe é agradável? Guardar os mandamentos. Então, pastor, como é que você explica isso? Então, se fosse só esse versículo escrito desse jeito, você ficaria confuso realmente. E teria toda a razão de jogar uma pedrada em mim. Porque eu estaria ensinando algo errado, em desalinho com o ensino apostólico. Mas o versículo não acaba aí. Olha o que diz o verso seguinte: ora, o seu mandamento é este. Está vendo 2 pontinhos aí? Então, só te lembrando da escola, né? O que você aprendeu na escola? Que depois, o 2 pontos, ele vem antes de uma explicação. Não é verdade? Um detalhamento. Então, agora vai explicar. Qual é o mandamento? Será que são os mandamentos de Moisés? Será que Jesus precisou de descer do céu para vir aqui te falar os mandamentos de Moisés? Não precisava, já estava lá escrito. Deus já tinha dado lá no Monte Sinai. Jesus não ia descer da glória, virar homem, nascer da virgem. Olha o trabalhão que deu, só para vir aqui te falar. Pois é, eu vim aqui para te dizer que é assim mesmo, tem que obedecer os mandamentos de Moisés. Não, claro que não. Por isso que ele veio para nos dar um novo mandamento. O Senhor Jesus deu um novo mandamento, sim ou não? Sim. Então, o seu mandamento é este. Primeiro mandamento, qual é? Que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Então, qual que é o primeiro mandamento de Cristo? Crer. Crer. Segundo mandamento, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, qual que é o segundo mandamento? Amar uns aos outros. Mas presta atenção, não é de qualquer jeito, é amar uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Qual é esse mandamento que ele nos ordenou? João está lembrando, ele mesmo escreveu na carta, no Evangelho, perdão. Qual é esse mandamento? Vamos ler? João 13, verso 34. Olha o que diz. João 13, 34. Novo mandamento vos dou. Na sua Bíblia está assim também? Novo, é novo. Por que é novo? Não está incluído nos 10 anteriores. É novo.
Então agora nós seguimos a Cristo e nós seguimos um novo mandamento. Qual que é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Mas esse mandamento não estava na lei já? Estava ou não estava? Estava. Como é que era na lei? Que vos ameis uns aos outros, ou amai-vos uns aos outros. Perdão, estou repetindo, né? Amarás o teu próximo como a ti. Esse é o mandamento antigo. Agora mudou. Você não vai amar o próximo como a si mesmo. Você vai amar como eu vos amei, disse Jesus. Você vai amar como eu vos amei. Entendeu? Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o Senhor deu um novo mandamento, circula um novo na sua Bíblia, porque ele é fundamental. Então, não é algo que tinha nos mandamentos de Moisés. Agora, você sabe, eu me lembro muitas vezes, né, os nossos pregadores de cura interior, eles diziam o seguinte: como é que você pode amar o próximo como a si mesmo, se você não ama a si mesmo? Já ouviram isso? E aí, os irmãos ouviam isso, acreditavam que estava escrito na Bíblia desse jeito, e eles então ficavam o tempo inteiro preocupados em se amar. Vê que inversão de valores. Quer dizer, a ideia é amar o outro, mas ele ficava o tempo inteiro dizendo: não posso amar o outro, que eu não amo a mim mesmo. Eu preciso de amar a mim mesmo. E ele ficava a vida inteira tentando amar a si mesmo, e ainda assim tinha dia que ele se odiava. Você não tem dia que você se odeia? Se você não tem, eu te respeito. Você pode amar o próximo. Entende? Presta atenção. Esse raciocínio, na minha opinião, não vale, porque lá em Efésios 5, a palavra de Deus diz que ninguém jamais odiou a si mesmo. Não é fascinante isso? Então, aquilo que você pensa que é odiar a si mesmo, a Bíblia diz que não é. É só um tipo de orgulho. Entendeu? De não estar frustrado por não se achar tão bom quanto você acha que é. Por não ter conseguido mostrar a melhor versão de si mesmo. Então, esse raciocínio não vale. Mas vale para a nova aliança. Por quê? Porque a nova aliança exige realmente uma meditação. Como é que é o mandamento? É para eu amar o meu irmão, de que jeito? Como eu amo a mim mesmo? Não, como Cristo me amou. Então, o Senhor está dizendo aqui qual que é a chave para você cumprir o mandamento dele. Qual que é a chave para amar? Descobrir o quanto ele te ama. Por que eu insisto tanto, todo o tempo, te lembrando o quanto você é amado? Porque se você entender que Deus te amou de tal maneira, que deu o seu único filho para morrer por você, a Bíblia fala que isso vai ser algo tão transbordante, tão desbloqueante, tão poderoso, que vai te levar a amar os outros espontaneamente. Esse é o mandamento da nova aliança. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 5, 4,19, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o primeiro amor é o amor dele por você. Entenda o quanto você é amado e você vai cumprir o mandamento da nova aliança. Mas são 2 mandamentos, não é verdade? Quais são eles? Crer e amar. Então qual que é a diferença? Entendeu? Na velha aliança, você tinha que fazer para ser. Na nova aliança, você crê que é, e então você faz. Não entendeu? Vou te ajudar. Na velha aliança, se você queria ser justo, tem que obedecer. Então você não é. Mas você, pela obediência, vai tentar se tornar. Isso é velha aliança. Entendeu? O que é a nova aliança? A nova aliança é: eu recebi o dom da justiça.
eu sou justo. Ah, mas eu não estou vendo isso em você. Mas eu creio, porque Deus falou que é. Mas você ainda erra. Deus falou que é, eu creio. Quando você crê, você está obedecendo o mandamento. Aí você diz, eu creio que eu sou justo. E aí, porque você crê que é justo, você então vai ter comportamentos coerentes com a sua identidade. Isso não combina mais comigo. Eu sou filho de Deus agora. Aí isso não combina mais comigo. Eu sou nova criação. Entendeu? Então, na nova aliança, você é. E então faz. Na velha aliança, você faz tentando ser. Tem crente que está tentando ser as coisas ainda? Tem crente tentando ser salvo, amigo. Tem crente tão revoltado, só porque eu digo que uma vez salvo, salvo eternamente. E eu adoro falar isso só para vê-los com raiva. E eles ficam butina comigo, me mandam mensagens mal criadas, porque dizem que isso produz um crente problemático. É o contrário. É quando você crê todo dia que precisa de ser salvo, é que você tem problema. É quando você fica tentando ser o que já é que você ora e não é ouvido. Mas quando você crê que é o que Deus diz que você é, aí você experimenta a realidade. Essa é a diferença entre o velho mandamento e o novo mandamento. Uma outra maneira de você entender é, na lei o mandamento é, ama a Deus. Na nova aliança, o mandamento é, creia que Ele te amou primeiro. Isso faz toda a diferença. Por isso, todo domingo, você precisa de sair daqui com seu coração renovado para crer que você é amado. Por quê que é importante isso? Porque a gente esquece rápido. A gente esquece rápido. Você sai daqui domingo de manhã, dependendo do ataque que você receber do diabo, você vai rapidamente pensar, meu Deus do céu, Deus está longe de mim, não é possível, o que eu fiz? Entendeu? A condenação vem, e às vezes de maneira tão forte, que nós por um momento fraquejamos e duvidamos que somos amados. Então nós temos que abençoar uns aos outros constantemente, lembrando, você é amado de Deus, não tem mais condenação na sua vida. Deus te amou de uma maneira extraordinária. É preciso ter irmãos que falem constantemente isso. Não precisamos de gente para nos condenar. Não precisamos, porque o pregador vem aqui falar que nós temos que conquistar o amor. Porque essa é a grande diferença entre a velha e a nova aliança. Na velha aliança tudo era condicional. Tudo dependia de uma condição. Na nova aliança o amor de Deus é incondicional. A única coisa que você tem que fazer é acreditar, crer. E crer não é uma obra. Crer é simplesmente concordar. Deus diz, eu amo você. E você fala, amém, eu creio. Pronto. Mais nada. Não é uma obra. Mas na velha aliança tudo é condicional. Agora, eu sei que é muito difícil crer nesse amor incondicional. Porque tudo que nós fazemos nesse mundo é condicional. Você só recebe o seu pagamento com a condição de ter trabalhado. Não é verdade? A sua mulher só te faz uma comida gostosa com a condição de você ser carinhoso com ela. E você só dá presente para ela se ela for carinhosa com você. Então tem condições envolvidas. Não estou criticando. É assim que funciona nesse mundo natural. Mas não é assim que funciona com Deus. Quando você chega diante de Deus, a história muda completamente. É outro paradigma. Ele ama você incondicionalmente. O que você faz não altera o amor dele por você. Permanece o mesmo. Agora, é preciso crer. Por isso que João diz, nós temos certeza que ele nos ouve, porque obedecemos o mandamento. Qual mandamento? Nós cremos e sabemos que somos amados. É só isso. Entende? Mas tem outra maneira de você entender essa verdade. Vou te explicar. Que alguém pode ainda me questionar. Pastor, tudo bem. João está dizendo aqui que o mandamento é só 2. Mas tem muitas outras ordens nas epístolas. Tem ou não tem? Tem. Ah, mulheres submetam ao marido amem as suas esposas. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Vai trabalhar com as próprias mãos. Não entristeça o Espírito Santo. Perdoa, né? Seja imitador de Deus, né? Não fique participando das obras infrutíferas das trevas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essas coisas estão valendo, sim ou não?
Aí você fala, então pastor, então como é que fica as coisas agora? Então vou te explicar como é que as coisas funcionam no Novo Testamento. Os teólogos chamam essas ordens de Deus não de mandamentos, porque não é uma questão de mandamento, entendeu? Não é uma questão de mandamento, é só uma questão de coerência. Por isso os teólogos chamam de imperativos de Deus. E às vezes nem é de Deus, é imperativos da nova natureza, é imperativos da sua nova vida. São imperativos, não tem jeito. Entendeu o que eu estou dizendo? O imperativo é algo que você vai ter que fazer, porque é assim que é a nova vida. Então você antes não trabalhava, então você acordava a hora que queria. Agora você arrumou um emprego, você tem que acordar todos os dias às 6 da manhã. Acordar às 6 da manhã é um mandamento que o seu patrão colocou para você? Tem algum patrão que te mandou acordar às 6 da manhã? Por que você acorda às 6 da manhã? Porque é um imperativo do meu novo estilo de vida. Eu tenho que estar às 8 no trabalho. Então, é imperativo que eu acorde mais cedo. Mas acordar mais cedo não é um tipo de boa obra que você faz com o intuito de ganhar uma bênção. Não, é coerência. Não tem como ser diferente. Eu estou trabalhando, não posso mais acordar a hora que eu quero. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Não posso mais. Então não é uma questão de mandamento. Muitos homens têm essa ilusão, né? Essa tolice. Ah, eu casei, agora tem um montão de ordem que eu tenho que cumprir. Não, é a questão, é o imperativo da vida. Você agora casou, você tem uma mulher, então você tem que cuidar dela. Seus antigos colegas agora ficam em segundo plano. Não dá mais para ser como antes. Entendeu? Agora eu sou casado e tenho um filho. Então, agora eu tenho imperativo, eu tenho um menino para eu cuidar. E eu preciso fazer uma série de coisas com ele. Ah, se eu cumprir tudo isso, a minha esposa vai gostar mais de mim? Não. Você vai fazer tudo isso porque é assim que homens casados que têm filhos vivem. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É que eu não estou falando de casamento. Eu estou querendo te explicar que existem também coisas que têm a ver com a sua nova vida. Então, essa nova vida que você vive tem imperativos. Mas os imperativos são baseados nos indicativos. Eu não quero complicar, não. É só uma maneira de explicar as coisas. Então, vamos lembrar. Quando você fazia ginásio, você aprendeu a conjugar verbos. Você aprendeu a conjugar verbos. E você aprendeu que todo verbo tem um tempo e um modo. Lembram disso? Quem se lembra disso? Só ergue a mão se você crê mesmo. Tempo e modo. Qual é o tempo? É que um verbo pode ser passado, presente e futuro. Não é verdade? Em português a gente tem mais do que um tipo de passado. E temos presente e futuro. Ok? Esse é o tempo. Mas e o modo? Então, um verbo, ele pode ter um modo indicativo, subjuntivo, não vou falar dele não, mas tem um subjuntivo. Então, tem um modo indicativo e o modo imperativo. Lembra disso? Muito bem. O que é o modo indicativo? O indicativo mostra o que você é, ou o que você faz, ou o que você tem. Entendeu? Isso é o indicativo. Mas o imperativo mostra o que você deve agora fazer. O que você deve agora ter. Entendeu? Imperativo é uma ordem. Mas o imperativo, ele só existe em função do indicativo. Então é assim que funciona na Bíblia. Ok? Sempre tem um indicativo. O indicativo é o que você é. Então, por exemplo, eu agora sou a habitação do Espírito. Quantos creem que são? Isso é imperativo ou indicativo? Indicativo. Com base nesse indicativo, qual é o imperativo? Uma vez que o Espírito Santo habita em você, não faça do seu corpo templo para coisas imundas. Entendeu o que eu estou dizendo?
Não é uma questão de, vou criar um mandamento agora para você. Não, não. Você carrega alguém santo consigo. É o Espírito Santo de Deus. Então agora, Paulo diz, não se una à prostituta. Porque quem se une à prostituta se torna um só corpo com ela. Como é que você pode unir o Espírito Santo com o demônio que está nela? Entendeu? Não funciona. Então, você vai obedecer o imperativo porque entendeu o indicativo. Na lei não. A lei dizia o que para o homem? Não adulterarás. Pronto. E se você não adulterar, você vai ser justo. É assim que a lei dizia. O que o Novo Testamento diz? Existe um mandamento de não adulterar no Novo Testamento? Não, não tem. Quer dizer que eu posso adulterar? Não. O que te impede? É o indicativo. Entendeu? Eu agora tenho o Espírito Santo. Então eu vou tomar muito cuidado quando eu carregá-lo. E eu não vou unir o Espírito Santo com uma prostituta. É assim que diz lá em 1 Coríntios 6,17. Então, Paulo diz o quê? Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Mas aquele que se une à prostituta se torna uma só carne com ela. Então, porque eu sei o indicativo, eu não vou fazer isso aqui, que é imperativo. Entendeu? Mas se você, preste atenção, tem crente que ele não dorme com a prostituta só porque ele acha que é pecado adulterar. Isso não te dá vitória. Porque isso qualquer ímpio entende. Qualquer ímpio sabe. E no entanto ele não larga de ser ímpio por causa disso. Se o motivo pelo qual você não dorme com a prostituta é só o mandamento, você vai dormir muito ainda. Mas se você entender o indicativo é a sua nova identidade, é o que você é. Quando você entende e vive crendo no que você é, você não só não vai dormir com prostituta, como uma série de outras coisas você não vai fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo está em mim. Eu não falo palavrão. Por que eu não falo palavrão? Porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu agora só falo louvor a Deus. Só falo para edificar. Entendeu? Eu não falo para destruir. Entendeu? Mas o motivo não é porque tem um mandamento. Não dirás palavrão. Não, não. Isso aí é para ímpio. Para nós não. Para nós é o seguinte. É como o exemplo que eu citei para você de alguém que começou a trabalhar. Como eu estou trabalhando, tem agora alguns imperativos. Eu vou ter que usar um uniforme, eu vou ter que chegar num certo horário. Até minha conduta vai mudar, porque certas empresas eu vou ter uma função que eu preciso de ter uma boa conduta. Você vê, só o fato dele ter um emprego, já aparece uma série de imperativos. E quando você entende que você é filho de Deus? Então, por exemplo, lá em Efésios 5:1 diz o quê? Sede imitadores de Deus. Não é assim que diz lá? Sede imitadores de Deus. É só isso que o versículo diz? Sim ou não? Não. Esse aqui seria um mandamento da nova aliança? Sim ou não? Não. Paulo explica. Seja imitador porque você é filho. É isso que filhos fazem. Filhos imitam o pai. Filhos querem ser como o pai. Filhos calçam a bota do pai. Filhos vestem o blazer do pai. Entendeu? Então, se você crê, por isso que o mandamento é crer. Se você crê que é filho, quantos creem que são filhos? Então, você imita o seu pai. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a diferença entre velha e nova aliança. Para encerrar, eu quero só citar o exemplo aqui de Efésios. Vamos só para você entender melhor a diferença entre imperativo e indicativo. Olha aqui, a palavra do Senhor diz em Efésios. Vamos ler vários versículos, o irmão que está aí atrás vai prestando atenção. Olha o que diz, Efésios 4, verso 25. Olha o que diz. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Muito bem, isso é um mandamento? Sim ou não? Não, isso aqui é o quê? É um imperativo, mas baseado em qual indicativo? Paulo explica, olha, não minta mais, porque nós somos membros uns dos outros. Você é membro de Cristo e o seu irmão também é membro de Cristo. Como é que pode vocês dois serem membros, terem a mesma vida e um está mentindo para o outro? Isso não faz sentido.
Isso é incoerente com o indicativo. Há uma indicação em você de que você é membro de Cristo. Então viva coerente com isso. Então, na verdade, o Novo Testamento é só um chamado ao bom senso, um chamado à coerência. Por isso, o que eu tenho que ensinar para você aqui, todo domingo, não é que você não deve mentir. É claro que eu posso também falar disso, não tem nada de errado. Mas é bem melhor eu ensinar para você que você é membro do corpo, que o seu irmão é membro do corpo, e te mostrar todas as implicações práticas disso. Quando você crê, e o mandamento é esse, crer, não é esse o mandamento? Quando você crê que você é mesmo membro do corpo de Cristo, então o resultado vai ser esse imperativo. Não vou mentir. Por que eu vou mentir para o meu irmão? Nós estamos ligados juntos, vamos morar eternamente juntos. Amém? Vamos ver outros versículos, só para você entender. Olha o verso 30. Verso 30 diz: não entristeça o Espírito de Deus. Por quê? Por que você não deve entristecer? Porque Ele é o seu selo, você foi selado por Ele, Ele é a marca, Ele é a presença em você, Ele é a sua segurança. Então, porque eu entendo isso, então eu vou prezar, valorizar muito a presença do Espírito Santo. Olha o verso 32, olha o que diz, Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. Então, perdoar uns aos outros é um mandamento, irmãos? Não, é um indicativo. É um imperativo. De quê? Paulo diz: como também Deus em Cristo vos perdoou. É só uma questão de coerência. Quantos creem que foram perdoados? Quantos creem que a dívida era grande? E agora você não quer perdoar o seu irmão? Você foi tão perdoado e agora não quer perdoar? Paulo diz: não faça isso, perdoe o seu irmão, se você crê que foi tão perdoado assim. Então veja, o nosso comportamento na nova aliança é só uma coerência com a nossa fé. Se você crê que foi perdoado, então, filho, perdoa. Agora, se a sua fé estiver errada, aí vai dar um problema. Você percebe? Porque o seu comportamento vai ser resultado do que você crê. Se você não crê que foi perdoado, por que você vai perdoar? Entende? Porque tem gente que não crê que é tudo perdoado. Não, alguns foram perdoados, alguns pecados, não todos. Né? Se você não crê que toda maldição foi removida, por que você vai deixar de amaldiçoar os outros? Não, essa semana alguém me mandou uma mensagem: pastor, não é assim não. Nem toda maldição que foi removida, não. Como assim? Está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição no nosso lugar. Ele fala: não, a maldição do dízimo não foi removida, é você que remove quando você traz o dízimo. Ele falou: a maldição de fazer a obra de Deus relaxadamente não foi removida. Quando você faz, tem maldição na sua vida. Então veja, ele crê que tem maldição ainda. A fé dele está errada. Isso vai afetar o comportamento dele, sim ou não? Quando o indicativo está errado, os imperativos também se distorcem. Entende? Porque tudo é resultado da sua crença. O que você crê? Então, para isso é preciso crer da maneira correta. Quantos dizem amém? Então, vai para o capítulo 5, verso 1, já falei, mas vou ler de novo. Sede imitadores de Deus. Olhando sozinho assim, é um mandamento altíssimo. Por que imitar Deus? Eu não consigo imitar nenhum pastor, não consigo imitar nenhum líder. Como assim imitar Deus? Mas aí Paulo explica: não, é porque você é filho. Sendo filho, é isso que você vai fazer naturalmente, espontâneo. Só estou te lembrando, filhos imitam. Mas e quem não crê que é filho? Entendeu? É um problema, nunca vai imitar o pai. Olha o verso 2: andai em amor. Andar em amor. Então, se você ler só o andar em amor, você vai pensar que é só um mandamento, igual Moisés também tinha os dele. Mas o texto continua, olha: andar em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha para cá, o indicativo aqui é a obra de Cristo. Paulo fala o seguinte: olha, Cristo se entregou, morreu por nós, como aroma suave diante de Deus.
Paulo está dizendo que se você entender a obra consumada, qual vai ser o resultado disso? Você vai andar em amor. O andar em amor é só o resultado da crença correta. É inevitável. Vai acontecer. Quanto mais você entender que Cristo morreu por nós, mais você vai andar em amor. Já estou encerrando, tá, irmãos? Vamos ler mais um. Verso 3, vamos ler o verso 3. Mas a impundicícia e toda sorte de impureza, impundicícia é coisas ligadas à impureza sexual, ok? Coisas imundas. Nem sequer se nomeie entre vós. Por quê? Paulo, por que eu não posso falar de vez em quando um palavrãozinho ou assistir uma pornografiazinha? Aí Paulo explica, porque agora você é santo. Ser santo é um indicativo. Quanto mais você crê que é santo, mais você vai manifestar santidade. Mas na lei é o inverso. Na lei você tem que manifestar santidade para ser santo. A nova aliança não. A nova aliança você tem que entender que você é santo. Você foi separado, tirado do mundo, trazido para Deus, propriedade exclusiva de Deus, é só para Deus a sua vida agora. Se a minha vida é para Deus, se o meu corpo é para Deus, se tudo foi santificado para Ele, então eu não posso mais usar essas coisas para coisas imundas, sujas, feias. É só o resultado normal da crença. Está entendendo como é importante compreender a obra consumada? Eu poderia ficar aqui um tempão com você, eu te dou uma tarefa para casa, faz isso com cada epístola. Toda epístola é dividida em duas partes. Na primeira parte, Paulo fala os indicativos. E na segunda parte, ele fala todas as implicações disso na nossa conduta. É sempre por algo que você é, baseado no que Cristo fez. Sempre. Entende? Quando você faz isso, as coisas ganham nova dimensão. Eu não sei se está ganhando dimensão nova para você. Eu amo ensinar essa verdade. Vou ensinar até o Senhor voltar ou eu partir. Porque não existe nada mais glorioso do que isso. Só lembra disso. O mandamento na nova aliança é crer e amar como Ele nos amou. Vamos ficar de pé? Aleluia. Hoje acabou sendo uma aula, né? Mas de vez em quando a gente tem que estudar mesmo. Eu sei que eu falei conceitos aqui que você já talvez não prestava atenção há muito tempo, sobre indicativos e imperativos, mas não deixa que o inimigo fique te iludindo que isso é algo difícil, complicado. Não, não é, são coisas muito simples. A palavra de Deus é muito simples para aquele que crê. Se você crê nas afirmações que a palavra faz a seu respeito, você vai andar de acordo com elas. Não tem jeito de crer certo e viver errado, não tem jeito. Se está vivendo errado, é porque a crença está em algum lugar errada. Entendeu? Você não lida com o comportamento diretamente. Você lida com a crença. Entendeu? Mude a crença. Corrija a crença. E o comportamento muda por si só. É um fruto. É um fruto. Temos falado isso repetidas vezes. Mas você não deve ficar chateado por eu repetir. É segurança para você. É segurança que a gente fale sempre as mesmas coisas. E não fiquemos mudando de assunto todo o tempo. Entende? Porque essa é a maneira da palavra ser impregnada em nós. Cada vez que nós falamos as mesmas verdades, talvez usando outras ilustrações, a tinta da palavra é impregnada em você. Algo acontece em você. A princípio essa tinta sai, né? Você vai lá fora, a chuva tira. Mas você volta de novo e você é pintado de novo. Mas vai chegar um dia que você vai ficar permanentemente tingido. Porque a sua mente terá sido renovada. Eu não sei se você se lembra disso. Mas quando eu me converti, e eu tinha só 12 anos, eu falava muito palavrão. Falava muito palavrão. E você sabe, meu pastor nunca foi lá me exortar para eu falar certo. E vou dizer mais ainda. Ele nem fazia aulas, naquela época a gente tinha escola dominical, tinha as aulas. Nunca teve uma aula para falar de palavrão, que eu me lembre nessa época. E no entanto,
eu parei de falar. Alguém fala, que dia aconteceu? Não sei. Depois de um tempo eu percebi que aquilo não combinava comigo. Eu nem queria falar aquilo, eu achava feio, impróprio. Entendeu? Semana passada eu falei aqui que nós somos filhos da nobreza. Então, a nobreza é um indicativo. Tem uma série de coisas que nós vamos fazer porque somos nobres. Quando você sabe e crê que é nobre, você tem comportamentos equivalentes. E acredite em mim, tem coisas que nem passam na sua mente. E nem é porque você tem medo. É porque não passa mais. Você foi mudado naquilo. Sua mente foi renovada. Isso tem acontecido com cada um aqui. O Senhor está te levando a avançar e a crescer. Por isso, lança fora todo tipo de condenação, toda palavra de morte. E creia, aquele que começou a obra vai terminá-la. Erga sua mão para o céu. Pai, eu oro nessa hora por cada um dos teus filhos. Ó Deus, dá a cada um revelação dos indicativos do céu, daquilo que somos, temos, fazemos, por causa da obra consumada na cruz do Calvário. Dá-nos, ó Deus, a crença correta, que vai produzir o comportamento certo. Livra-nos, ó Deus, da maquiagem. Livra-nos, ó Deus, da superficialidade, de querer parecer algo. Mas dá-nos fé para viver em harmonia com a nossa nova identidade em Cristo. Pai, abre-nos o entendimento, dá-nos revelação, dá-nos compreensão. É a nossa oração hoje, ó Deus, para que sejamos transformados de glória em glória na sua própria imagem, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Tenha uma semana na presença de Deus. Cumprimenta aí com um murrinho, né? O irmão do lado, fala para ele, tem mandamento na nova aliança, irmão.